desenvolver pessoas e acelerar negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Acelera aí Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Klippel-Paim, a host deste programa. Esse é o nosso terceiro episódio da segunda temporada. Já vou te dizer para pegar papel e caneta, porque sim, tem aulão sobre comunicação que vende. Como potencializar a tua comunicação. Seja você vendedor, empreendedor, aliás, o líder de uma equipe. Por quê? Porque, sim, estamos o tempo todo vendendo alguma coisa para alguém. E aí a gente precisa calibrar a nossa comunicação. Essa temática, turma, tem sido a temática mais solicitada na TK-Paim pelas empresas para desenvolver os times comerciais, desenvolver a liderança, porque, sim, tudo é comunicação e comunicação é tudo. Então, olha só, se você está nos acompanhando pelo YouTube, já sabe o que fazer, né? Curte, ativa o sininho, compartilha esse episódio com a galera aí que tu entende que também precisa se desenvolver em comunicação. Se tu está no Spotify, coloca aí para nos seguir e vamos juntos desenvolver pessoas e acelerar negócios. Lembrando que este episódio é patrocinado pela Abil Mídias de Impacto. Morgana, um beijo para você e pela TK-Paim Pessoas e Negócios. Galera, olha só, para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta muito intencional. Tu já parou para pensar no que você comunica quando comunica? Sim, porque quando a gente fala de comunicação vendedora, nós precisamos olhar para aquilo que estamos comunicando. Nós não vamos falar sobre vendas, sobre departamento comercial, mas nós vamos falar sobre o quanto o impacto da nossa comunicação resulta em vendas ou não, que aí sim tem a ver com o cunho comercial. Mas se você é líder de uma equipe ou se você está em outro contexto empresarial, nós vamos falar de convencimento. E sim, as palavras que vocês usam, que nós usamos na nossa comunicação, ela pode atrair, convencer, persuadir, impactar positivamente ou pode afastar, repelir, causar, inclusive, repulsa. Por quê? Porque, muitas vezes, na nossa comunicação, a gente acaba usando uma ressonância mais negativa e esquece do impacto de usar palavrinhas mágicas, de trazer um tom mais positivo. Então, a gente vai falar de alguns gatilhos mentais, a gente vai falar de algumas palavrinhas mágicas que nos ajudam nesse processo. Vamos falar de palavras proibidas. E proibidas é uma expressão meio forte, mas é para realmente você pensar que se você usa esse tipo de comunicação, em algum momento você pode estar sabotando a tua autoridade, a tua influência e a capacidade de influenciar definitivamente, né? Ou de causar impacto positivo nas pessoas e nos teus resultados. Então, eu trouxe um material, Momento Prof, trouxe um material que eu uso, inclusive, nos meus treinamentos. Então, olha a riqueza desse conteúdo. Por isso que eu te falei, pega papel e caneta, compartilha com a galera que tu entende, que precisa saber disso para os seus resultados. Quais são os pilares da comunicação vendedora? Quais são os elementos fundamentais que vão determinar se eu uso uma comunicação de uma maneira mais assertiva ou se eu posso estar sabotando? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma regra de ouro que faz parte da essência da influência, que é fazer o outro se sentir importante. Sim, a tua comunicação tem a capacidade, deveria ter a capacidade de fazer o outro se sentir importante. Se nós pegarmos o contexto comercial, venda, literalmente falando, como é que você faz o teu cliente se sentir importante? Porque aqui nós acionamos um gatilho fundamental da comunicação, que é o gatilho da conexão. Como é que você se conecta com o teu cliente? Existem alguns elementos simples, baratos, práticos do dia a dia que são possíveis de executarmos e que vão te trazer esse resultado. Por exemplo, usar o nome do cliente. Vocês sabem que 80% das interações lá do WhatsApp, que são feitas por times comerciais, não são feitas da maneira assertiva usando o nome do cliente, ou seja,
Muitos times comerciais desperdiçam a oportunidade de usar o gatilho da conexão ao não falar, a não escrever o nome do cliente. Se a gente vai parar para pensar, quem é o maior vendedor do mundo? Qual é o principal canal de comunicação que nós estamos usando? É o WhatsApp, possivelmente, né? Não só para a área comercial, mas para todos os relacionamentos do nosso dia. E aí, deixa eu te fazer mais uma provocação. No decorrer do teu dia, se tu está assistindo esse episódio no final do dia, quantas mensagens de WhatsApp você recebeu apenas hoje? Quais vocês responderam por primeiro? Qual foi aquela mensagem que tu disse, não, essa aqui eu preciso dar atenção agora? Possivelmente você respondeu para as pessoas que têm maior grau de relevância na tua vida, certo? Ou seja, as pessoas mais importantes para você. O teu cliente, as pessoas que você quer gerar convencimento e persuasão, também fazem isso. Ela também vai pensar no grau de relevância que você tem na vida dela. E para aumentar o grau de relevância, você tem que melhorar a sua reputação com quem você interage. E alguns passos básicos para isso é acionar o gatilho da conexão. E o gatilho da conexão tem a ver com personalização. E personalização envolve, turma, falar o nome do cliente, conhecer, se interessar por ele. Eu falo cliente no contexto comercial, mas se você estiver falando do teu time, se você estiver na tua família, não importa o contexto. O que importa é o grau de interesse que você demonstra na tua interação pelo outro. Porque quando a gente fala de comunicação vendedora, a gente fala do outro. Não é sobre nós, não é sobre você. É sobre o que você causa, é sobre o que você faz o outro sentir. Comunicação não é sobre o que você fala, é sobre como você faz o outro se sentir. É sobre o que ele entende da tua comunicação. E aqui é uma oportunidade excelente de você acionar, primeiro, o gatilho da conexão, porque pessoas vão comprar mais produtos, serviços e ideias de quem ela se conecta mais. E com quem eu me conecto mais? Com quem gera essa conexão, esse rapport, com quem se parece comigo, com quem eu admiro. Então, esse gatilho da conexão, a gente percebe que é muito pouco usado, ou não é que ele é pouco usado, até usei uma expressão errada. Ele é pouco explorado, porque volta e meia, o que eu ouço nos treinamentos? Ah, Thaís, mas a gente faz isso. Isso eu já sabia. E a gente faz isso. E aí eu faço um exercício que é, pega o teu celular e vocês em casa e onde vocês estão ouvindo, faça a mesma coisa. Pega o teu celular e verifica de que maneira você fez e gerou conexão com as últimas 10 pessoas que vocês conversaram. Pessoas que vocês não conhecem, pessoas que estão te vendo ou se relacionando, se comunicando contigo pela primeira vez. Será que você demonstrou efetivamente interesse nessas pessoas? Ah, sim, a minha intenção, sim. A minha disposição, sim. As tuas palavras, a maneira com que você escreve no WhatsApp ou que você está se comunicando verbalmente com essas pessoas, precisa ter essa percepção, precisa transmitir isso. Então, esse pilar de fazer o outro se sentir importante gera esse gatilho da conexão. E esse é um gatilho que vai abrir a porta para um segundo gatilho, que também está nesse primeiro momento, que é o gatilho da reciprocidade. Olha só, o ser humano tem uma necessidade de ser recíproco quando ele recebe algo de alguém, algo valoroso. Sim, o ser humano tem uma necessidade fisiológica, psicológica de devolver. Quando alguém te faz um favor, quando alguém faz algo valoroso, qual é a primeira coisa que nós falamos? Obrigada. Obrigada, obrigação. Ou seja, olha o poder desse gatilho. Ser recíproco. Pelo menos eu vou te devolver, porque eu me sinto na obrigação de devolver. Se você faz o outro se sentir importante, através do gatilho da conexão, através do interesse genuíno nessa pessoa,
Você aumenta a probabilidade do outro te devolver algo, dele ser recíproco. E o que é isso? Pode ser a compra, efetivamente, do produto ou do serviço, né? Pode ser a venda, pode ser o sim que você tanto precisa se estiver vendendo uma ideia, se você precisar engajar um time para fazer alguma coisa, se você está convencendo, tentando convencer, e aqui é bem tentando, né? Agora eu vou falar para os esposos. Se você estiver tentando convencer a esposa, o namorado, a namorada, que você precisa disso. Então, se você quer o sim das pessoas, você precisa ser recíproco. Thaís, como nós podemos ser recíprocos usando a comunicação que vende, usando esses elementos da comunicação vendedora? Como é que eu ativo, então, o gatilho da reciprocidade? Eu criei uma técnica na TK Paim, e eu vou entregar aqui de bandeja para vocês usarem, que eu chamo, batizei ela da técnica do dar e receber. E aqui, agora sim, eu quero trazer o contexto comercial, de venda mesmo. A maioria de vocês que me acompanha aqui há muito tempo sabe que a minha carreira se estruturou dentro da área comercial. E quando eu abri a TK Paim, quando eu fundei a TK Paim, não foi diferente esses preceitos. Eu tive que bater em muitas portas, eu continuo fazendo muita prospecção, muita estratégia de relacionamento. E um dos principais gatilhos que me fez conquistar clientes de grande nome, que fazem parte hoje do meu portfólio, são os clientes que eu usei essa técnica que eu criei, que eu batizei de dar e receber. E como é que funciona isso? Bom, eu participo de muitos eventos empresariais, né? Rodadas de negócio, eventos que têm esse cunho de vender, de oferecer, de mostrar o serviço, o valor, a marca. Eu nunca perco uma oportunidade de fazer isso. E volta e meia, quando eu estou nesses eventos, a mentalidade das pessoas que participam desses eventos é vender. Né? Você vai para um evento de networking, você vai para um evento de rodada de negócios, para quê? Para aparecer e está tudo certo, e para vender. Pouquíssimas pessoas estão interessadas em comprar quando estão nesses eventos. Olha que loucura isso. A mentalidade vendedora, ela te coloca num foco tão de venda que você perde a oportunidade de primeiro comprar, para depois... Olha o gatilho da reciprocidade. Para depois se colocar no contexto de vender. E volta e meia, quando eu estou palestrando nesse tipo de evento, eu gosto de aquecer a galera perguntando: quem é que está aqui e quer vender hoje, veio com essa mentalidade de vender? E aí eu conto a história do quem não oferece, não vende. Turma, a galera enlouquece, todo mundo levanta a mão e todo mundo diz assim: eu quero vender. E aí eu pergunto: e quem aqui quer comprar? E aí parece que é um balde de água fria, porque pouquíssimas pessoas levantam a mão. Ou elas ficam impactadas com essa pergunta. Caramba, eu não estou pensando em comprar, eu estou pensando em vender. Se um gatilho da conexão, de despertar o interesse, antes de ser interesseiro, você precisa ser interessante. Mais do que uma frase de impacto, aqui nós temos a essência da persuasão e da influência, que é despertar o interesse das pessoas através do interesse que você tem nela. E não ser só interesseiro em querer vender algo para ela, seja produto, serviço, ideia, não importa. Então, a técnica do dar e receber, ela te traz a oportunidade de gerar o gatilho da conexão, o gatilho da reciprocidade, porque as pessoas têm uma necessidade de ser recíproca, de devolver. Então, se eu compro, se eu faço algo de valor por essa pessoa que eu tenho, sim, interesse, eu desperto nela algo que, muitas vezes, os vendedores ou a equipe comercial, os empreendedores, não estão apostando, que é o gatilho da reciprocidade. Thaís, mas eu não consigo comprar de todos os meus clientes, ou das pessoas que eu quero gerar valor. Eu não consigo, né, dependendo do segmento, né, a galera que está na indústria. Você pode ser interessante para essa pessoa que você quer persuadir de inúmeras formas. Não é sobre efetivamente comprar, é sobre gerar valor. Como é que a tua comunicação
gera valor. E o valor é aquilo que ele percebe, não é aquilo que você acredita que é valor. O que o teu cliente valoriza? O que é valoroso para ele? Bom, olha, anota aí a quantidade de oportunidades que vocês têm. O teu cliente está na rede social, ele tem uma empresa, com o que ele trabalha? O que é interessante para ele? E aqui eu quero te trazer o contexto, independente se é a área comercial, é de despertar o interesse do cliente em você aparecer, em você criar relevância, em você subir lá no ranking de relevância na cabeça desse cara. O teu cliente está na rede social, vai lá, curte o que ele posta, comenta, elogia, acompanha. Não precisa ser só no Instagram. Tem uma série de clientes, de pessoas que interagem muito lá no LinkedIn. Esteja lá, as pessoas gostam de postar lá, né, os seus diplomas, as coisas que estão fazendo, os cursos, os eventos que estão participando. Seja uma pessoa presente nesses canais, porque um dos pilares da comunicação vendedora também é diversificar o uso de canais que você comunica. Não é só lá no WhatsApp. Você pode estar em outros lugares e você vai demonstrando que você acompanha, que você tem interesse, antes de ser interesseiro e de necessariamente enviar uma proposta ou de fazer um pedido para esse cliente. Então, como é que a gente consegue gerar isso? Usando o gatilho da reciprocidade. Vocês conversaram num evento com um cliente que falou sobre, e todas as pessoas estão falando sobre isso, estão falando sobre como está difícil contratar no mercado de trabalho, como está difícil captar e reter pessoas no contexto empresarial. É ou não é? Talvez você esteja passando por isso. Bom, conversou com isso sobre alguém que você quer causar um impacto de persuasão, de relevância? Caramba! Manda algum conteúdo para ele sobre esse assunto. Lembrei de você, da última conversa que tivemos. Talvez esse conteúdo te ajude. Manda um currículo, indica alguém para trabalhar com esse cara. Ou seja, existem inúmeras maneiras de você se tornar interessante antes de ser interesseiro e querer vender alguma coisa. Porque, galera, vocês sabem que eu tenho a máxima de quem não oferece não vende, mas está todo mundo de saco cheio de alguém querendo vender alguma coisa. Porque todo mundo está querendo vender alguma coisa. Por que eu vou comprar primeiro de ti? Eu só vou te dar este privilégio se você for alguém relevante na minha rede de relacionamento ou na minha memória. E para que você seja essa pessoa relevante, você tem que despertar esses gatilhos de conexão e de reciprocidade. Então, olha a quantidade de oportunidade que você tem de fazer isso com essas dicas, com essas estratégias que, se executadas com constância, te trazem resultados financeiros. É faturamento, é venda, é resultado. Bom, Thaís, mas eu tenho como despertar o interesse de outras formas? Claro que sim. Eu costumo brincar que, volta e meia, eu sou chamada. Às vezes as pessoas me mandam uma mensagem dizendo assim: Thaís, tu deve conhecer, tu deve saber, tu pode me indicar alguém. As indicações também são uma estratégia que você pode usar para acionar esse gatilho da comunicação vendedora e de ser alguém relevante. Não só no teu meio, não necessariamente só no meio que você atua, mas se essa pessoa que você quer gerar esse impacto, essa relevância, te trouxe algum desafio da carreira, da função, do que ela faz, indica alguém. E quando você for indicar alguém, você indica quem? Quem já faz parte da tua rede de relacionamento. Eu tenho uma máxima que pode ser um pouco polêmica e eu quero a opinião de vocês, que é a seguinte: primeiro, eu compro de quem compra de mim. E por que pode ser polêmico? Porque muitas vezes as pessoas dizem: Thaís, mas eu não tenho como comprar de toda a minha rede de relacionamento. É verdade, eu também não tenho como comprar efetivamente, mas eu posso indicar, eu posso elogiar, eu posso admirar, eu posso apresentar uma pessoa para outra pessoa da minha rede de relacionamento, eu posso gerar valor. E quando você gera valor, você vai virando essa chavezinha aí da reputação. Pelo que você é lembrado como vendedor, como empreendedor, como empresário, empresária, como líder de equipe, como um profissional que está buscando recolocação.
Quando a gente fala de reputação, nós estamos falando disso, pelo que você é lembrado. Eu gosto muito daquela expressão, se você não existisse, que falta faria? E que falta faria na vida do teu cliente ou na vida das pessoas que você quer gerar essa relevância. Tirando a tua família, que importa efetivamente, como é que você é lembrado na memória do teu cliente ou das pessoas que você precisa convencer de que você é bom, de que o teu produto tem qualidade. A gente já falou aqui nessa mesa sobre qualidade, eu me nego a falar de qualidade de novo, eu me nego a falar de personalização. Falávamos disso agora há pouco, né? Cadê a Cris? Falávamos disso porque, Thaís, nós nos destacamos na nossa empresa, no nosso negócio, porque nós temos atendimento personalizado. Me mostra. Eu quero que tu me mostre o atendimento personalizado. Não fala nem o nome do cliente, vem me dizer que tem atendimento personalizado. É ou não é? E aí eu vou contar para você, vou mostrar para vocês um negócio. Eu trouxe um case porque eu quero mostrar para vocês. Vou abrir meu celular aqui. Algumas semanas atrás eu estava buscando profissionais, e aqui outra dica, tá? Buscando profissionais para colocar um granito na minha cozinha, porque eu precisava fazer um trabalho diferente, né? Porque eu me mudei e eu precisava fazer um acabamento. Então eu precisava de umas peças de granito extra e mais umas peças de acabamento. Para quem que tu pede indicação? Aleatoriamente? Não, vai lá, pede indicação para a tua rede de relacionamento. Por quê? Porque as indicações fomentam uma comunicação vendedora e relevância. Aí pedi, e eu entrei em contato com 5 empresas que me indicaram. E dessas 5 empresas, como era um trabalho diferente, elas acabavam não fazendo. Então, eu vou mostrar para vocês... Mostrar não, eu vou contar, porque eu não vou mostrar porque não deu tempo de eu apagar aqui. Então, eu vou ler para vocês. Entrei em contato com essas empresas pelo WhatsApp, pelo maior vendedor do mundo, pelo maior canal de comunicação que a gente anda usando. E aí eu mandei, olá, boa tarde, fulano. Me chamo Thaís e gostaria de informações e orçamento referente. E aí expliquei que era a minha cozinha e que eu gostaria de fazer umas peças e que eu queria um acabamento, enfim, se era possível e que eu podia enviar fotos. Não, eu ainda não tinha colocado que eu podia enviar fotos. Veja bem, eu comecei a mensagem dizendo, boa tarde, me chamo Thaís. A resposta foi, em que posso ajudar? Pausa dramática. Em que posso ajudar? Aí eu tive que descrever tudo de novo. Então, conforme eu falei, é a minha cozinha, já quase chorando. A pessoa colocou assim, ok. Ai, meu Deus, aí começa a me dar um nervoso, porque tu vê que a pessoa não tem interesse nenhum. Ah, mas provavelmente lá no slogan dela tem atendimento de qualidade e personalizado. Enfim, aí eu expliquei a situação novamente e ela me respondeu assim, não temos pessoal para fazer esse tipo de trabalho. Essa mão de obra não dispomos. E morreu. E aí, assim, esse tipo de trabalho, parecia que eu estava pedindo prostituição para essa empresa, alguma coisa surreal. Eu só finalizei dizendo obrigada e tudo mais. Bom, a minha saga triste continuou, e aí eu entrei em contato com uma outra empresa. E eu coloquei a mesma coisa, eu só encaminhei, né? Porque daí eu já estava traumatizada. Eu mandei assim, olá, boa tarde, me chamo Thaís e estou procurando a mesma coisa, tá, galera? Olha a resposta. Olá, boa tarde, Thaís. Tudo bem? A pessoa repetiu o meu nome. Claro, entendi. Eu me chamo Alexandre. E aí falou o nome da empresa. Como é que eu posso te ajudar? E aí eu falei, eu gostaria disso e daquilo. E aí, gente linda, esse cara também não trabalha com isso. E aí ele me respondeu assim, entendo, vários clientes nos pedem esse mesmo tipo de serviço, ou seja, ele validou aquilo que eu estou pedindo, porque parecia na outra empresa que eu estava pedindo uma coisa impossível de ser validada, que eu parecia uma boca aberta que não tinha nada para fazer, entrei em contato com ele. E aí ele disse assim, infelizmente, nós não trabalhamos com não realizamos esse tipo de trabalho, mas eu tenho uma indicação para te passar. Caramba! Caramba! Agradeci, disse muito obrigada, parabenizei ele pelo atendimento
E aqui eu acho importante que a gente faça esse recorte, né, de parabenizar a galera quando atende bem, porque eu acho que o mundo está necessitando dessa reciprocidade, inclusive, nisso, né? Se você é bem atendido, não é obrigação, né? A gente diz, mas não é mais que obrigação. Cara, agradece, elogia, porque isso dá um gás aí para quem está fazendo atendimento ao cliente. Bom, para resumir a história, entrei em contato com esse cara, né, fiz o trabalho. A questão é, cada vez que eu lembro de Granito, vocês acham que eu vou lembrar positivamente de quem? E aqui entra a comunicação vendedora. Mesmo que você não tenha o produto ou o serviço, que você não tenha como atender, você não tenha agenda, validar o cliente, dar a resposta completa. Quando você está ali no WhatsApp, gera conexão, porque no presencial nós estamos olhando no olho, a gente está fazendo leitura corporal, tem todo um mapeamento das emoções, tem o tom de voz que você traz, tem o sorriso, que também é uma maneira extremamente estratégica de conectar. Só que quando você está no WhatsApp, você tem que transformar essa linguagem na escrita, no uso do emoji, no tom que você quer dar de sentimento para o cliente. Lembra que comunicação não é sobre o que você fala, é sobre como você faz o outro se sentir. É sobre o sentimento que você desperta. E aqui você pode despertar interesse, curiosidade, reciprocidade, conexão, ou você pode despertar ranço através da maneira com que você se comunica. Simples assim. E aí eu visito empresa diariamente que me diz assim, Thaís, a gente não vende por causa da crise. Pausa dramática de novo, mas tu tá de brincadeira, eu ia falar um palavrão, não pode falar palavrão no podcast. Mas vocês entendem, galera, o que eu quero trazer, e eu tenho certeza que vocês, como consumidores, em algum momento, se bobear hoje, passaram por uma situação assim. Então, olha só, fazer o outro se sentir importante, usar o gatilho da conexão, usar o gatilho da reciprocidade, usar a técnica do dar e receber, te coloca num lugar de relevância, de reputação. E aí vem um outro pilar importante que vai te ajudar na tua comunicação vendedora, que é construir a tua imagem como uma autoridade naquilo que você faz. O que você faz? Você vende, você é líder, você está na área contábil, não importa. Como é que você constrói uma imagem de autoridade? Porque isso vende primeiro. Quando alguém, um especialista, está apresentando um projeto, está sugerindo uma melhoria no setor, para o gestor, para a gestora, na família, quem é que tem o sim primeiro? Pessoas que construíram uma imagem que representa a autoridade. E o gatilho da autoridade, sim, ele pode ser também um gatilho de hierarquia. A gente obedece o pai, a mãe, o chefe, exclusivamente pelo gatilho da hierarquia. Só que quando eu falo do gatilho da autoridade, eu estou falando de admiração. Você precisa fazer com que a pessoa que você quer convencer te admire. E, gente, esse é o gatilho mais difícil, porque cá entre nós, quem é que vocês admiram no dia a dia? Tem um monte de gente que é chefe, que é líder, tem um monte de marca super relevante, mas que não desperta o gatilho da admiração. O gatilho da admiração tem a ver com como você se conecta, são gatilhos que eles vão se encontrando no decorrer, né, da narrativa. O quanto você ensina, o quanto você entrega para o outro. Talvez a admiração, quando as pessoas pensam nesse gatilho, ela está muito atrelada à influência que ela gera na comunidade, a influência que ela gera no todo. Se ela causa mais ressonâncias positivas na empresa, no time, em casa, ou se ela é uma pessoa que está sempre com problema, que está sempre com algo negativo. Como é que você faz o teu cliente, o teu time, a tua família, não importa, te admirar? Aí é construir a tua autoridade naquilo que você faz. E como a gente faz isso? Nós vamos admirar, isso é neurocomunicação, nós vamos admirar pessoas que a gente vê mais expostas. Por que será que
os influenciadores digitais, por exemplo, ganham essas multidões de seguidores. Porque, gente, eles estão o tempo inteiro se expondo. Eles estão o tempo inteiro fazendo algo que, muitas vezes, as pessoas admiram porque não têm a coragem de fazer, porque se sente inspirado, porque gostaria de estar fazendo a mesma coisa. E aí acaba despertando esse gatilho da admiração. E, consequentemente, esse gatilho vai sendo retroalimentado, porque esse cara ele começa a participar de lugares diferentes, de eventos diferentes, ele começa a circular e as pessoas vão dizendo, uau, nossa, olha como ele é importante, olha como ele é relevante. Não, e se ele é relevante e todo mundo gosta, eu também tenho que gostar. Ou seja, chega um momento que o gatilho da admiração ele se funde exclusivamente com o gatilho da autoridade que foi construída. Porque vocês possivelmente têm alguns influenciadores que têm inúmeras, milhões de seguidores, e vocês dizem, nossa, mas esse cara, eu detesto ele. Sim, você pode até não gostar dele, mas ele causa uma influência positiva naquela comunidade dele, e isso é construir esta imagem de autoridade. Thaís, mas eu na minha empresa, eu estou longe de ser um influenciador digital. Bom, meus amigos, minhas amigas, todos nós somos influenciadores, absolutamente todos nós. Nós exercemos micro-influência na nossa família, na nossa rua, no nosso prédio, na comunidade que a gente está inserido, na empresa que a gente trabalha, em toda a rede de relacionamento que convive conosco. Nós exercemos o tempo inteiro essa influência. Então, se você é um vendedor, por exemplo, ou se você é um líder de equipe, esse gatilho é um gatilho importante para você introduzir na tua comunicação como uma estratégia de ser mais convincente, mais influente. Como? Aparecendo mais. Não é se aparecendo mais, é aparecendo mais. É se mostrando um pouco mais. Por quê? Quanto mais vocês mostram conhecimento, quanto mais vocês ensinam a rede de relacionamento de vocês, olha o gatilho do dar e receber de novo, mais vocês constroem uma imagem de autoridade. Volta e meia, a galera diz assim, basta eu colocar um terninho e ir para a rede social fazer um vídeo. Não é sobre a roupa, a gente já falou sobre isso, é sobre construir uma imagem baseada no teu conhecimento técnico, naquilo que você já é. Nós partimos da premissa que você é bom no que você faz. E se você é bom no que você faz, você precisa mostrar isso. Onde? Nos canais que tem lá o teu cara que você quer convencer. Então, é a rede social, é o presencial. E aqui, falando de comunicação vendedora, deixa eu fazer mais uma pergunta. Vou tomar um gole do meu café maravilhoso da I5. Que é o seguinte. Falando de venda agora, tá? Quem é que vende mais? Pensem assim, nas empresas, nas marcas. Quem vende mais? Não é quem tem o menor preço. Vende mais quem liga mais, quem manda mais WhatsApp, quem manda mais e-mail, quem visita mais, quem está mais nas redes sociais. Ou seja, vende mais quem se comunica mais, vende mais quem se relaciona mais. E aqui a gente tem uma oportunidade de misturar e cruzar os canais de comunicação. Eu não posso esperar exclusivamente que o meu cliente bata na porta da minha empresa, me solicite um orçamento, e eu não posso ficar ancorado exclusivamente que o WhatsApp vai fazer todo o trabalho, e que a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho. O ser humano compra de outro ser humano. Já cansamos de falar aqui sobre CPF com CPF. Quem gera mais conexão ganha a corrida da venda. Então, como é que a gente pode migrar e transitar por esses canais? É o WhatsApp, é o status do WhatsApp, vende muito, você precisa estar lá. Por quê? Porque você gera o gatilho da curiosidade. As pessoas adoram saber o que você está fazendo. E você que é vendedor aí na tua empresa, às vezes com o status do teu WhatsApp, você pode colocar produto, serviço, promoção, e vocês vão ver a quantidade
de clientes que querem saber, que vão entrar em contato com você. Por quê? Porque nem todos exploram essa ferramenta. Da mesma maneira que você tem que ir para as redes sociais, você tem que aparecer lá nas redes sociais, você tem que falar lá nas redes sociais, se você trabalha com isso, né? E quando eu falo você tem, é uma expressão muito pesada, né? Você não tem que fazer, você faz o que você quer. Mas se você quer vender mais, se você quer gerar mais influência, persuasão, relevância, você precisa transmitir mais credibilidade. E transmitir credibilidade, você precisa de comunicação. Porque senão a credibilidade está toda dentro do produto ou do serviço. E isso é muito perigoso, porque o cliente só vai ver que você é bom depois que ele comprou. Mas antes dele comprar, ele precisa ter acesso a você, ele precisa acreditar que você tem credibilidade, para depois comprar o que você vende, seja produto, seja uma ideia ou seja um serviço. Então, transitar por esses canais, participar de um podcast, entrar nas redes sociais, visitar, participar de rodada de negócio, você precisa gerar. Por quê? Porque o gatilho da admiração. As pessoas dizem, nossa, pessoas de movimento, essas pessoas importantes. Porque o ser humano atrela isso, a quantidade de lugares que você está. Então, aproveita. E isso custa quanto? R$0? Galera, pelo amor de Deus, não tem crise. Tu tem que te mexer. O negócio é esse. Tu tem que te mexer e fazer o negócio acontecer. Ok? Agora eu vou tomar água. De novo. De novo, não, eu tomei café. Lembrando que este episódio é patrocinado pela Abil Mídias de Impacto e pela TK Pessoas e Negócios. A gente está bem no tempo, turma. Deixa eu ver, porque você sabe que eu falo, né? Tudo certo, muito bem. Então, olha só. Dentro desse contexto, eu quero trazer para vocês, ainda falando do gatilho de reciprocidade, da técnica do dar e receber, eu quero te falar de uma coisa que a gente tem frisado todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar de comunicação que vende. Como é que vocês geram, né, relevância para a rede de relacionamento e como é que vocês fazem esse follow-up, esse acompanhamento? Como é que vocês nutrem a rede de relacionamento? E aqui eu não quero te falar do cliente, do cliente que você quer prospectar. Esquece esse cara. Eu quero te falar da rede de relacionamento. Quem te fortalece na tua rede de relacionamento? Quantas indicações você entregou para a tua rede de relacionamento? Quanto conteúdo de valor você gerou para a tua rede de relacionamento? Lembra que o dar e receber ele está muito atrelado a isso. Às vezes, a técnica da indicação, ela supre muitas vezes as carteiras de vendedores que estão aí com dificuldade de fazer prospecção. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma outra técnica que eu uso e que eu entrego nos meus treinamentos, então valoriza esse negócio, que é o seguinte: 3 contatos por dia. Se chama a técnica dos 3 contatos. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato, não é com cliente, necessariamente com cliente, tá? Vocês vão entrar em contato com 3 pessoas da tua rede de relacionamento. Se colocar à disposição em fortalecer essa pessoa, como é que você pode ajudar ela a gerar mais negócio? Da mesma maneira, lembra do gatilho da reciprocidade? As pessoas se sentem na obrigação de devolver. E vocês vão perceber a quantidade de nutrição que você tem nessa rede de relacionamento. Por quê? Porque antes de vender, eu preciso ser alguém que tenha interesse em comprar também. Eu não posso ser alguém, um empreendedor, um vendedor, uma vendedora que só quer vender. Porque se você quer ser esse cara, você não gera relevância na cabeça de muita gente que você precisa influenciar. Muitas vezes, dar o passo e comprar primeiro te coloca num lugar de ranking assim, ó, muito positivo. De conectar pessoas, convida uma galera para almoçar, vai visitar alguém sem interesse no negócio dela, mas de se colocar à disposição como CPF para CPF. Aqui é uma maneira que você tem de ser lembrado e de ser ranqueado na tua rede de relacionamento. Depois que vocês fizerem esse teste, vocês podem estender a técnica dos 3 contatos para cliente. Cliente que já comprou de ti. Um cliente que já comprou de ti. Você vai fazer um contato para identificar como é que está a satisfação dele. E não é só para convidar ele para vir tomar um café contigo. Não é só isso. Porque todo mundo convida o teu cliente para tomar um café com ele. Então, tu só vai ser mais um que convidou. Como é que você pode ser lembrado? Lembra
gerar interesse, tem que ter algo, tem que ter algum gatilho de caramba, ela lembra disso aqui, ele lembra que eu comentei sobre isso. Para isso, se você usou a técnica que eu te dei do dar e receber, de ir lá nas redes sociais, às vezes você vê que percebi que o teu filho se formou esse final de semana. Eu estou passando só para desejar felicidades, porque realmente esse é um momento muito importante. A família deve estar super feliz, né? Que bacana. Que ele tenha muita prosperidade. Um abraço. Caramba, quem é que faz isso? Ninguém faz isso. Ah, mas é que daí o cara não vai... Gente, relevância e influência tem a ver com o interesse dele, não com o teu. Se o cliente ou se alguém perceber que você é alguém interesseiro, ele não se conecta necessariamente contigo. Talvez, se ele tenha demanda de comprar, pode ser que ele compre. Mas a gente está falando de persuasão e influência. A gente está falando da essência de relevância, que é ser lembrado positivamente pelo outro. E aqui é um gatilho legal para você. Ok? Bom, baseado naquele case ali que eu mostrei para vocês da minha história triste de comprar o granito, eu trouxe para vocês algumas palavras mágicas e algumas palavras proibidas que a gente deve, né, usar e evitar para gerar uma comunicação mais vendedora. E isso pode ser tanto no verbal, mas o impacto maior na palavra escrita. Já que o maior vendedor do mundo é o WhatsApp, às vezes a gente sabota muito a nossa comunicação, o nosso poder de venda, de comunicação relevante, de gerar valor, porque nós usamos algumas palavras que são muito medonhas. E quando a gente fala disso, nós estamos falando de neurocomunicação, a gente está falando de PNL, e isso é um trabalho inconsciente, galera. Quando o cliente lê, ele não diz, eu não vou comprar porque a Thaís usou a palavra problema. Então, eu não quero comprar dela. Não é isso. É na esfera inconsciente. 93% da nossa comunicação, ela é inconsciente e não verbal. Então, os 7% que envolve a palavra escrita ou verbal, eu tenho que potencializar também para gerar valor. Então, eu trouxe algumas palavrinhas proibidas, que é o seguinte: infelizmente, porém, difícil, problema, custo, dor. Quando você usa esse tipo de palavra na tua comunicação, você já coloca uma objeção oculta na cabeça do cliente. Infelizmente, eu não tenho. Eu já coloquei primeiro. Daqui a pouco, como é que eu substituo? Porque vamos imaginar a história do granito. A empresa que me atendeu muito bem, ela também disse que não tinha o trabalho. Mas olha a minha memória daquele cliente assim, infelizmente, não trabalhamos com esse tipo de trabalho. Lembra? Parecia que eu estava pedindo para prostituição. Ele já colocou na minha cabeça um gatilho negativo. Então, como é que a gente pode ressignificar essa mensagem também trazendo o contexto de que eu não trabalho com isso? É validar a resposta do cliente. É resposta completa. O que é resposta completa? Eu não lembro se eu já falei aqui, será que eu já falei aqui em algum episódio do Acelera aí? Eu acho que até já falei dessa técnica aqui em algum episódio. Quando vocês estão recebendo cotação, pedindo informações, que as pessoas que não conhecem vocês, principalmente, mandam uma mensagem de WhatsApp, vocês irão responder usando uma técnica que se chama resposta completa. Vocês lembram da escola, nas provas lá de literatura, português, história, que a professora dava a prova e dizia assim, quem descobriu o Brasil? E aí, entre parênteses, do lado da pergunta, tinha resposta completa. Porque a prof não aceitava que a gente colocasse assim, Pedro Álvares Cabral. Ela queria que nós respondêssemos, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Por que a técnica do resposta completa funciona? Porque quando eu uso isso no contexto comercial, de influência, de persuasão, eu estou validando aquilo que o cliente falou primeiro. Eu estou parafraseando ele. E isso gera reciprocidade, conexão e autoridade. Então, você potencializa o sim. E ele percebe um relacionamento, ele percebe um refinamento inconsciente nessa comunicação. Então, eu te mando uma mensagem dizendo, quanto custa? O cliente manda uma mensagem dizendo, quanto custa? Como funciona? Imagina você respondendo, 250. Funciona assim. Então, como é que eu gero valor na minha comunicação para passar um orçamento?
bom dia, boa tarde, boa noite, a gente cumprimenta, a gente fala, escreve o nome do cliente corretamente. Corretamente. Você não abrevia, você não coloca H. Eu acho que se eu abrir o WhatsApp para mostrar a quantidade de Thaís com H que as pessoas usam no meu nome, eu ganharia R$1 por H, eu daria para passar um final de semana em Gramado. 2, eu acho, até. Porque a gente é 43. Bom, então, o que eu vou fazer? Escrever o nome do cliente e eu vou validar. Claro, sim, entendi. Ou seja, você valida. Esse produto tem um investimento. Você traz um diferencial. Realmente, esse tem sido o queridinho das nossas clientes. Ou seja, você diz que faz sentido ela entrar em contato com você. Claro, tenho recebido muitas solicitações de proposta para esse produto, porque realmente ele tem sido muito requisitado. O investimento é esse, é assim que funciona. Ou seja, resposta completa, para você não ser seco e direto. Por quê? Significa que você vai vender mais? Sim. Sabe por quê? Porque no ranking da relevância, vamos imaginar que esse cara está fazendo uma cotação, um orçamento, mas não efetivamente ele está comprando naquela hora. E ele faz 5, 6 cotações. No final, ele não te conhece, ele nunca te viu, ele não sabe de onde é que você vem, do que se alimenta. Como é que ele vai lembrar de ti? Então, para você subir no ranking desse cara que está fazendo o orçamento com 157 pessoas, você precisa ter feito algo de diferente e você precisa ter acionado um gatilho mental para que ele lembre de você na frente desses outros fornecedores. Porque se você não tem o menor preço, e possivelmente é isso que acontece, você não tem o menor preço, pelo que você será lembrado? Graças a Deus por isso, por gatilhos que mostram o quanto interessante você é. E as pessoas mais interessantes são aquelas que se interessam pelos meus interesses. O teu cliente, ele está querendo saber dos interesses dele. Ele não quer saber se você tem 50 anos de mercado, se você trabalha com atendimento personalizado. Ele não quer saber disso, ele quer saber como você gera interesse pelo interesse dele. Então, palavras proibidas nesse contexto, por quê? Porque você coloca uma objeção na cabeça do cliente. Então, infelizmente. Então, primeiro você valida. Sim, esse produto tem sido requisitado. Nós teremos disponível a partir de, ou trabalhamos com uma linha assim, não oferecemos este produto. Você traz aquilo, a opção que você tem. Por quê? Porque se você... Infelizmente, não temos. Você traz uma objeção negativa, uma objeção oculta, e o cliente vai lembrar de ti de uma maneira negativa. O porém, o difícil. Isso é bem difícil, né? Nossa, que difícil. Mas é muito difícil. Nessa mesma troca aí da mudança, eu precisava desmontar a cozinha. E aí um fornecedor, um marceneiro, foi lá e quando ele entrou, ele, mas vai ser difícil, hein? É a primeira coisa que ele falou. Então, ele já quis dizer assim, vocês estão querendo fazer um negócio muito... cancela tudo, compra tudo novo. Cara, eu não te conheço. Tu está dentro da minha casa e a primeira coisa que tu fala é, é difícil, hein? Vai ser difícil. E aí tem a expressão facial, aí tem cara de areia mijada. Caramba, a tua comunicação vendedora lembra que a tua palavra... E todos os elementos visuais e verbal e não verbal ou atraem ou afastam pessoas e negócios. Então, presta atenção nisso. Custo, dor. Dor é uma coisa legal, né? Alguém no passado... Eu lembro disso na faculdade, não sei se vocês lembram. Qual é a dor do cliente? Cara, o teu cliente não tem dor, a não ser que seja um cliente de medicina, né? É um paciente. O teu cliente, ele tem situações, ele tem desafios, ele tem demanda, ele tem necessidade, ele tem desejo. Dor ele não tem. Esses dias eu estava numa empresa e coletando o briefing, e o gerente dizia assim, eu entendo, tu quer saber a minha dor, né? Eu disse, não, eu não quero saber a tua dor. Eu brinquei com ele, né? Eu só quero saber qual é a tua necessidade, o que tu espera, o que tu quer. Eu coloquei ele num lugar de prazer, porque sim, o gatilho de dor e prazer funciona. Então, ao invés de eu falar da dor, eu falei do prazer. O que ele ganha com isso? E não o que ele perde. Entendem? Então, se tu coloca o cliente no prazer, tu aciona um gatilho mais positivo. E quem aciona gatilhos positivos no cliente, vende mais. Por quê? Porque gera mais conexão, gera mais reciprocidade, gera mais autoridade, gera mais relacionamento.
Ok? Palavras mágicas. O que você pode usar quando vai destacar um produto, um serviço, vai mandar uma proposta, um orçamento? Pode ser no WhatsApp, pode ser verbal. Benefício, diferencial, solução. Personalização, personalizado desde que seja de verdade. Pelo amor de Deus, já falamos disso. Exclusivo, promoção. Aí eu ouço assim, né? Os meus clientes. Ai, Thaís, o meu cliente não gosta da palavra promoção. Se o teu cliente está vivo, respirando, promoção aciona o gatilho mental. Ponto. Todo ser humano gosta de promoção. Talvez ele não verbalize isso. E se ele for perguntado, ele vai dizer, ai, né, não sei. Por quê? Porque aqui é o gatilho do ego. Todo mundo quer os melhores produtos pelo menor preço ou pela melhor condição. Então, você não precisa necessariamente usar a palavra promoção. Mas oportunidade, o desconto, com os mesmos diferenciais, destacar isso, vai acionar o mesmo efeito, que é mais por menos. Você sentadinho aí, fazendo, sei lá o que você está fazendo, ouvindo, vai dizer que você não gostaria de adquirir tudo que você adquire no teu dia a dia, mais por menos. É ou não é? Então, o teu cliente, ele não é um alienígena que não gosta. Ai, não, mas é que no meu mercado é diferente. Pessoas são pessoas e os gatilhos mentais funcionam com todo mundo que está respirando. Vai dizer que dentro do supermercado tu não leu assim as promoção, daí tu não vai lá ver, pegar 2 pés de couve-flor por preço de 1 para deixar um morrer na geladeira? Tu faz isso, que eu sei que tu faz isso. Ok? Mesmo que você não vá consumir, o gatilho da promoção está ali. Meu Deus, eu não tenho como perder esta promoção. Então, daqui a pouco, no teu mercado, a palavra promoção, e olha que loucura, né? Dentro da publicidade, a gente acredita que promoção tem a ver com promoção de preço. Promoção significa promover, dar destaque. Você pode promover e dar destaque para os diferenciais, para os benefícios. Não precisa ser necessariamente promoção de preço. É outra história. Sacaram? É isso aí mesmo. O que mais que eu vou contar para vocês? Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Emoji. Tá lá no WhatsApp. Lembra que comunicação não é sobre o que você fala ou escreve, mas é sobre o que o teu cliente ou o outro sente. Se tu tá no WhatsApp, se tu imagina que a conotação pode ser... Ai, como é que ele vai entender? Por exemplo, se aquele cara ali que me atendeu na loja de granito tivesse colocado assim, não dispomos desse tipo de trabalho, e tivesse colocado um emojizinho triste, será que eu teria lido com a minha emoção? Vocês entendem? Então, às vezes, usar um emoji estratégico traz um tom, traz uma narrativa mais envolvente. E, de novo, o teu cliente precisa lembrar de ti positivamente. Às vezes a gente olha nos times comerciais, o pessoal diz, mas é que eu não falei nada demais. E a gente vai ler a mensagem e, realmente, ela não é uma mensagem ofensiva. Mas o tom dela é frio, porque eu não consigo colocar emoção, porque é uma frase. Então, o emoji, ele traz tom. Não tenham medo de usar emoji. Cuidado com o amigo ChatGPT. Porque daí você vai lá no ChatGPT, pega as dicas e está tudo certo. A gente já falou sobre isso aqui, é bem legal. Mas bota a tua cara, assim. Porque se o cliente perceber que tu só copiou e colou uma mensagem, as pessoas mais interessantes são aquelas que se interessam pelos meus interesses e que se mostram interessadas em mim. Se eu só copiei e colei, não façam isso. Eu vou demonstrar que eu não consigo conversar com ele. Lembra do gatilho da conexão? Nada convence mais que ser natural, ser você mesmo. Então, usar um emoji traz esse tom. Emoji, a figurinha só depois que tu tem um relacionamento mais afinco, né? Porque figurinha é legal, né? Eu conversaria com alguns clientes só por figurinha. Eu e a Débora conversamos só por figurinha, às vezes, né? Certo, galera? Então, olha só. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa para vocês. Não, acho que por hoje tá bom, né? Dá para aplicar tudo isso no teu negócio, né? Nas tuas atuações e interações de comunicação? Dá, né? Eu tenho certeza que se vocês pegarem essas dicas, essas estratégias, vocês vão conseguir impactar de uma maneira diferente, construir mais autoridade, construir mais relevância, ser mais influente. Não é sobre falar bonito, mas é sobre
usar a palavra certa, o tom certo, na hora certa. É sobre gerar conexão, é sobre gerar valor, é sobre construir algo com constância que vai ficar. Né? A comunicação é isso, né? Se colocar nessa intencionalidade, realmente pode mudar o jogo da tua comunicação sobre como você é visto e percebido, principalmente pelas pessoas que você quer influenciar, que você quer convencer. Certo, turma? Então, olha só, lembrando que este episódio é patrocinado pela Biomídias de Impacto e pela TKPAIM, Pessoas e Negócios. Se você quiser ser um apoiador, um patrocinador do Aceleraí, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações. Entre em contato com a gente, indica quem você acha que deveria sentar aqui na mesa do Aceleraí para te ajudar a desenvolver pessoas, a acelerar negócios. A gente quer saber, a gente gosta muito quando vocês nos trazem ideias, sugestões. Lembra de enviar esse conteúdo para quem você gosta. Olha ali uma maneira que você tem de gerar relevância. Cara, lembrei de ti ouvindo a Thaís falar, esse conteúdo pode ser importante para ti, para o teu negócio, para o teu cliente. Olha que baita oportunidade. Certo, galera? Desenvolver pessoas e acelerar negócios, essa é a razão da nossa existência. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.